profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Pode voltar à palestra? Eu acho que não vai alcançar não, hein, Felipe? Passa daí mesmo, por favor. O passador não alcançou aí. Oi? Ah, foi. Obrigado. O objetivo geral. Irmãos, o objetivo geral. Bons resultados vêm através do desempenho do líder. Essa palestra tem por objetivo falar sobre a relevância da liderança eficaz no caminho do desenvolvimento para este tempo. Bom, a gente teve lá em Êxodo um tipo de liderança. Lá em Êxodo tivemos um tipo de liderança. Hoje, essa liderança, ela precisa ser para esse tempo. Então, uma liderança que foi ontem, anteontem, há 2, 3 anos atrás, hoje ela precisaria se adaptar, se atualizar para hoje, para esse tempo. Então, quanto mais desenvolvida a liderança, maior a eficácia. Então, nós entendemos que tem que desenvolver o líder, para que ele alcance o seu resultado. E aqui nós temos líderes de criança, nós temos diáconos, presbíteros, nós temos líderes de jovens, conselheiros, líderes de evangelismo. Então, é bom você ficar bem atento, anotar mesmo, porque a gente vai ter bastante coisa boa aqui, de muitos autores, como John Maxwell, entre outros. E aí o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18a, diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E alguns vão dizer, Jorge, que a letra mata. O conhecimento já foi dito na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Como que a gente cresce no conhecimento se não é lendo as Escrituras e se aperfeiçoando? E aí o texto diz, um líder, e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, um líder automotivado é aquele que acredita entusiasticamente na sua força interior, que não depende de fatores externos para se motivar, ou seja, não cria expectativa nas coisas, sistema ou pessoas. O que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, o exterior, o externo, acaba atingindo a sua liderança. Fatores externos acabam inibindo a sua liderança. Acontece muito nos dias de hoje. Um exemplo, podemos dar um exemplo, quando você prepara uma pregação e aí você vai pregar, tem 2, 3 pessoas. É um fator externo que pode desmotivar. Sistemas, o sistema, um exemplo, vamos dizer um missionário, um líder que está em algum país que está em perseguição a cristãos. É um fator externo que pode o desmotivar. E eu separei ninguém nada menos do que Paulo para falar sobre essa questão da motivação. Ele se automotivava, porque ele tinha muito claro aonde ele queria chegar e o porquê que ele foi chamado. Ele tinha ele tinha uma consciência de ministério e de liderança muito forte e era interior.
Porque quando ele, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele tem definido para onde ele vai, qual o objetivo ele quer alcançar. E para nós, líderes, seja em qual área for, ou aqueles que têm a inclinação à liderança, precisa ter um objetivo claro, precisa ter essa automotivação. Essa automotivação vem do interior. E Paulo, quando ele recebe Jesus, o seu interior é renovado com as suas convicções divinas. Para onde ele está indo, qual o objetivo do seu chamado, por que ele foi chamado e o que ele tinha que alcançar. Então Paulo, ele é um grande exemplo. Você pode ler as escrituras, ler o livro ali de Atos, que você vai ver que ele não perdia tempo, ele não dava ouvidos, ele tinha muito fito, ele não tinha medo do perigo, e ele estava muito focado aonde ele queria chegar. Então um líder precisa ter a automotivação. Poxa, eu só tenho um liderado, a automotivação, para que você alcance outros mais. Ok? Então vamos lá. Vamos pular a apresentação, que todo mundo já me conhece. A liderança. A liderança é o ato de comandar aos líderes. Fiquem atentos, aqueles que têm inclinação também. E para aqueles que vão assistir posteriormente na gravação. A liderança é o ato de comandar, orientar, incentivar um grupo de pessoas visando o atingimento de uma meta ou um objetivo em comum. Bom, qual é a meta para o líder, para o conselheiro de crianças? Onde ele quer chegar? Qual é a meta que ele tem? Todo líder precisa ter uma meta, precisa ter um objetivo, precisa ter bem claro aonde ele quer chegar. Aonde ele quer chegar. Essa meta vem de onde? Vem da igreja, a igreja estipula uma meta para aquela pessoa, vem do líder maior, do pastor, vem do objetivo onde a igreja está inserida, ou vem do próprio Deus revelado pelo Espírito Santo, naquilo que vai ser realizado na liderança em que você ocupa. Então, o desejo de Deus, qual o desejo de Deus? É que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, essa é a meta principal que um líder cristão ele precisa ter. Qual é a meta que Deus tem? Que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, essa já é a nossa meta principal, para que a gente possa partir para alcançar os nossos objetivos. Então, se é o objetivo de Deus, o desejo de Deus, que os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos, quando o líder do Ministério de Louvor prepara as músicas, prepara os temas, prepara a programação de culto, ele está visando alcançar pessoas, para que sejam salvos, venham ao conhecimento da verdade. E assim, todos os outros segmentos da nossa igreja, as outras lideranças, todos os líderes, eles vão olhar para isso, e vão alcançar. E aí o tipo de tratamento, a meta, é o líder que vai definir. Porque talvez o tratamento que os liderados vão precisar naquele período, naquele tempo, primeiro é o cuidado, primeiro é apacentar, é o ensino. Então o enfoque é o líder que vai dar para atingir esses objetivos. Um exemplo que nós vamos dar. O que nós definimos hoje? A liderança da EBD definiu como meta para esse ano de 2021, ensinando discípulos para um novo tempo, fazendo discípulos, ensinando os discípulos. Então, é preparando mais pessoas para o crescimento, fazendo discípulos, vamos fazer discípulos. E aí, as palavras de Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, as ovelhas, os liderados, eles vão seguir o líder, quando eles estiverem em Cristo, quando eles estiverem focados naquilo que é a missão. A relevância da liderança. Qual é o impacto de um líder eficaz? Qual é a relevância? O que ele vai, onde ele vai impactar? O que vai acontecer? O impacto causado por uma pessoa é apenas uma fração daquilo que poderia ser se tivesse uma boa liderança. Então, a gente pode perceber com isso que talvez o nosso alcance como líder ele não tenha sido de uma maneira potencializada, ou talvez não tenha sido aquilo que deveríamos alcançar se a gente tivesse uma boa liderança. E quanto mais alto o objetivo, olha, aí os líderes que traçaram suas metas, quanto mais alto o objetivo quiser
subir, alcançar, maior a sua necessidade de liderança. Então, a cada degrau que a gente sobe no ministério, na liderança, maior vai ser a necessidade de ser um líder, de ter as características, de aprender, de aperfeiçoar. Por isso nós estamos aqui. E aí, tudo que você realiza está restrito à sua capacidade de liderar os outros. Então, precisamos de uma vida devocional. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Então, o que a gente precisa? Para primeiro ter relevância naquilo que queremos fazer, naquilo que queremos alcançar, onde queremos chegar. É uma vida devocional. A primeira pessoa que você lidera é você. Você tem que saber se dominar, se liderar, se controlar. Então, a oração, leitura, disciplina e a gestão do tempo. A gestão do tempo. Porque a gente só tem uma vida devocional quando a gente faz uma gestão do tempo. E eu passei para algumas pessoas um arquivo de Excel sobre gestão do tempo, para você fazer a gestão diária do seu tempo e você não se perder durante o dia e chegar no final do dia você ficar frustrado que você não fez aquilo que gostaria. E aí você vai ver que você tem tempo, vai lhe sobrar tempo para ainda fazer outras coisas e ainda também ter o lazer. Então, aí você vai perceber que é um texto que eu uso muito, que é Daniel 6,10. Daniel 6,10, ele tinha uma vida devocional. Fala que quando ele recebeu a informação do decreto, ele chega para o seu quarto, no andar de cima, e ali ele mantém a sua rotina devocional. Daniel orava 3 vezes ao dia e fazia sua devocional 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite, Daniel tinha uma vida devocional. Ele fazia suas orações, seus estudos e sua leitura. E aí você vê que Jesus também nos ensina sobre a vida devocional. Jesus também tinha uma vida devocional. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Os discípulos perceberam, eles viram que Jesus tinha uma vida devocional e eles quiseram aprender. Então, talvez você é líder de louvor, ou você é um líder na área dos adolescentes, ou das crianças. É preciso a gente ensiná-los, e eles perceberem em nós uma vida devocional, para eles também terem uma vida devocional. Então as crianças, já lá embaixo, o tio Fábio, a tia Ágata, já estão ensinando eles a terem uma vida devocional. Oração, leitura, e isso, se seguirmos o exemplo de Daniel, nosso sucesso será extraordinário na nossa liderança. E aí, ser um líder relevante não combina com a recusa do saber. Querido, muitas pessoas têm aquela questão da resistência no saber, no buscar o conhecimento, no buscar fontes de leitura, em ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não somente ler a Bíblia, mas buscar os textos originais, buscar um livro que explique a Escritura, buscar um autor de confiança, um autor renomado, que explique a Escritura. Ou você pode adquirir Bíblias, que lá no rodapé está falando dos textos. Então, ser um líder relevante não combina com a recusa do saber, porque vai chegar um momento em que a minha liderança ela vai estagnar durante o tempo, porque o tempo ele vai passando, as pessoas vão buscando conhecimento, vão buscando desenvolvimento, e se eu parar no tempo, não buscar o conhecimento das Escrituras, ler autores, buscar o conhecimento acerca de liderança, eu ficarei para trás e eu não serei eficaz. Ok? As etapas. Bom, eu já sou um líder, fui eleito, fui chamado, vou liderar os casais da Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Gramacho. Quais são as etapas? O que fazer? Poxa, cheguei agora na igreja, né? Estou já dando alguns exemplos. Cheguei há pouco tempo, nunca assumi um cargo na igreja. Às vezes a gente recebe um cargo assim, Bom, o nome entra na chapa, olha, você, George, foi eleito para diplomacia.
você foi eleito para a diplomacia da igreja. Tá bom, começa a trabalhar. Opa, como que eu vou começar a desenvolver se eu não sei nem o que é? Então, as etapas é, o quê? O que é que você assumiu? O que é? Qual cargo? O que o cargo pede? Você precisa descobrir o que é. O quê? Agora, onde? Onde eu atuo? Onde eu vou atuar? Um exemplo, vou dar um exemplo básico que a gente tem aqui. O GECEL. O quê? GECEL. Onde? Espaço Marina. Quando? Quartas-feiras. Como? Como que tem que ser o desenvolvimento do GECEL? Como que é? A gente recebeu um treinamento, então a gente vai desenvolver. Por quê? Esse porquê, ele também você pode agregar ali o porquê, esse porquê ele fala um pouquinho das pessoas que estão inseridas no contexto e porquê. Um exemplo, eu posso estar no GECEL só de crente. Então, eu tenho que saber o porquê que eu estou lá. Aí você vai verificar a necessidade que as pessoas têm e você vai trabalhar em cima dessa necessidade. Então, as etapas do líder é o 5W. Né? É uma matriz que veio de fora, uma matriz que não é nossa, mas a gente pode usar o que, onde, quando, como e porquê. Da mesma forma, esses 5 porquês, eles podem ser trabalhados também no cargo que você ocupa, na sua vida cotidiana, na sua vida em casa. Você pode trabalhar isso num evento. Nós vamos fazer um evento aqui na igreja de adolescentes. O quê? Evento de adolescentes. Onde? Na Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Gramacho. Quando? A data é uma data que foi sugerida. Como? Como que vai fazer? Esse como? Recursos. Quais recursos você vai utilizar? E por quê? Tem que ter um objetivo. Nós vamos usar agora o caso da irmã Mônica. O quê? Evangelismo. Onde? Geralmente a gente tem feito às sextas-feiras, 19 horas, na frente da igreja. Quando? Sexta-feira. Como? Bom, abordar as pessoas, vamos colocar um cafezinho, uma água ali na frente, com um copo, as pessoas passam, a gente aborda e apresenta a nossa igreja, a nossa estrutura, e apresenta Jesus. Por quê? Aí a gente vai bater lá no início, que diz que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e seja salvo. Então, querido, não pense que o colocar uma transmissão, não pense que mexer no computador, não pense que tocar uma bateria, não pense que limpar um ambiente da igreja, tem sim um significado, tem como seguir aquilo ali, para que a gente tenha o porquê no final respondido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí eu dei exemplos ali embaixo, EBD, dei exemplo Ministério de Louvor, recepção, professor e etc. Um exemplo, professor, o quê? Ensinar. Onde? Na sua classe, na sala. Quando? Aos domingos. Pode mudar? Pode ter terça, pode ter quinta, pode ter um exemplo. Como? Bom, com a revista, preparando o conteúdo, posso usar recursos visuais. Por quê? Porque aqui a gente tem um objetivo da EBD, ensinar discípulos para um novo tempo. Está vendo? E aí a gente chega aqui, ó, Colossenses 1, 29. É para realizar esta tarefa, boas notícias, que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Olha, eu falei do Paulo consciente, não falei? Olha, quer uma consciência como essa? Irmãos, ele diz, ó, é para realizar esta tarefa, as boas novas, que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Todos nós podemos chegar a esse ponto, a esse fim. Poxa, qual é o meu trabalho? Eu estou realizando para quê? Com quem? Estou lutando com a força de Cristo para alcançar. E Deus, Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco e nós vamos chegar lá. Bom, as etapas do líder. Uma vez eu coloquei no grupo do conselho local a respeito desta fundamental ferramenta. Irmãos, o idealizador desta ferramenta, eu vou lhe dizer, ele é um sucesso. Ela serve para plantar, ou implantar, ou para rever aquilo que você está fazendo.
é a ferramenta PDCA. É um ciclo PDCA. O ciclo PDCA, também chamado de ciclo de Deming, ou ciclo de Shewhart, é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de 4 ações. Fazemos isso na EBD. A EBD gira em torno desse PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Olha, nós vamos iniciar o ano de 2021, a EBD. Vamos planejar o que a gente vai fazer. Então, a gente já tem o planejamento. Essa palestra de hoje já está agendada desde o início da agenda. Então, a gente planejou o que a gente ia fazer. Planejou. Quando você planeja, quando você deixa tudo planejado, você evita problemas, você evita ao chegar em cima da hora e fazer as coisas em cima da hora. Queridos, a gente tem um péssimo hábito de decidir as coisas na hora, de decidir o que vai se fazer na hora. Olha, vamos fazer assim. Gente, vamos fazer isso? Não, planeje. Isso também, esse PDCA é para a vida. É para a vida. Então, você é líder de adultos, está ali o Gediel, tem que planejar o que vai fazer, depois tem que fazer, e aí ele vai checar o que ele fez. É o que a gente faz. Reunimos domingo passado os líderes da EBD, nos reunimos e discutimos o trimestre, o que a gente planejou e o que a gente fez. Está adequado? Tem que fazer algum ajuste? Então é o cheque. E depois a gente agir. Esse agir é refazer aquilo que precisa ser feito. Olha, não deu certo isso aqui, pessoal, vamos ver se a gente vamos rever isso aqui, vamos rever essa forma, vamos rever essa maneira. Então, é o ciclo PDCA. E aí, as 4 etapas: planejar, e antes de se executar o processo, é preciso planejar as atividades, quem vai fazer, definir a meta e os métodos, implementar e executar. E depois a gente verifica e depois a gente age. A ideia Gediel, foi feito recentemente um encontro de mulheres, não é isso? Senta com a liderança. Convida alguém dos liderados para participar, para você ter uma visão externa. E aí senta. Qual é a visão externa que a gente faz na EBD? É quando a gente coloca a caixinha de sugestão. A gente ouve todo mundo e a gente sabe o que a gente precisa melhorar. Não é isso? Então, convoca, senta com todo mundo, com a liderança. O que a gente errou? Olha, a gente errou na comida. Olha, a gente errou no planejamento. Olha, a gente errou na recepção. E aí a gente revê aquilo que a gente fez, corrige, para que o próximo seja melhor. Gente, nós não fazemos isso. Precisamos fazer isso. E aí, nós vamos ver que ali tem, identifica, ali no caso é quando você tem que corrigir algum problema. Aí também serve a ferramenta. Identifique o problema, descubra e crie o porquê que aconteceu. Aí você vai vendo o ciclo do PDCA. Aí você vai executar, vai checar. Aí no 4, não deu certo? Deu certo. Reflita, avalie, gire de novo. Então a gente precisa, como líder, como pessoas que têm cargos na igreja, executar isso aqui e rever os projetos. Passos relevantes. A eficiência é a base da sobrevivência. A eficácia é a base do sucesso. A confiança é a base da liderança. Olha, você vê, eficiência a gente já deu aqui as dicas de como que é. Eficiência é fazer aquilo bem feito. Eficácia é atingir o objetivo para aquilo que foi feito. Então, a gente pode fazer com eficiência, mas não alcançar a eficácia, o objetivo. Então, às vezes a gente pode, né, Mônica, tá ali no evangelismo falando, poxa, por que a gente não está alcançando? Por que o objetivo não está chegando? A gente pode rever. Olha, a gente analisou e parece que o horário de 8 da noite já não tem mais gente circulando em frente à igreja. Então, qual o horário que o pessoal está saindo do trabalho, que o pessoal está passando ali? Revemos, voltamos. Então, aí a gente vai ser eficaz. E aí, viole a confiança estará acabando com o líder. O caráter viabiliza a confiança e a confiança viabiliza a liderança. Então, quando Moisés foi a Faraó, o que ele fez? Ele
Faraó, ele precisaria mostrar para Faraó que Deus estava com ele. E aí foi onde ele foi fazendo os sinais, os prodígios. O próprio povo de Israel precisaria ter confiança em Moisés. E como que ele adquiriu? Ele adquiriu com os sinais que Deus o havia dado. Então, John Maxwell fala isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de soberania, sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, a gente está falando para a liderança cristã. Então, para a liderança cristã, Paulo também ele falou aos Coríntios a mesma coisa. Olha, eu não vim falar com vocês com sabedoria humana, eu vim com demonstração de espírito e de poder. Então, Paulo ele tinha uma referência. Jesus o referenciava e as ações dele era vista como divina pelas pessoas, pelos seus liderados. Então, passos relevantes. Líderes no dia a dia. Como que tem sido você no dia a dia, eu no dia a dia, nós no dia a dia na liderança? O líder espiritual, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Esse é o líder espiritual, que leva os seus liderados aonde? A Cristo. O líder relacional. Aí a gente vai ter o exemplo de Jesus. Zaqueu, desce depressa, e o recebeu na sua casa com muita alegria. Zaqueu recebeu Jesus. Então Jesus era um líder relacional. Ele se relacionava. Ele foi na casa de Zaqueu, ele foi na casa de Lázaro, foi em outras casas, ele se relacionou. Vocês imaginem um líder que ele vem, um exemplo aqui, ele vai dar instruções, daqui a pouco ele sai pelo cantinho, pega ali a escada aqui atrás aqui, e vai embora por ali, para não se encontrar, não relacionar-se, não estar junto. Então Jesus estava no meio do povo, falava com pescadores, ele não fazia acepção, ou ele não era indiferente aos tipos de públicos que ele encontrava, porque o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então não existia essa possibilidade, Jesus estava com todos. E o líder ministerial, porém cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Então olha, cada um recebeu de Deus um ministério, uma liderança, um chamado, algo a ser feito, algo a fazer. E essa identificação é que vai ser o sucesso da liderança. Porque você imagine, vou dar um exemplo aqui do meu amigo George, ele é instrumentista, e faz isso há tempos e com muita alegria, e nos abençoa. Aí a gente vai pegar e vamos colocar o George para, vou dar um exemplo, para ensinar ou para pregar. Aí ele vai e aceita, e eu digo para ele, não, Jorge, você tem que estar aqui, você é daqui, e ele não é daqui. Ele vai estar no lugar errado, não vai ser eficiente, não vai ser eficaz, não vai alcançar o objetivo, porque ele não está no local correto. Então, você vai ver que Efésios capítulo 4, ele fala que, porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Paulo foi chamado no caminho de Damasco, para quê? Pregar a igreja aos gentios e aos reis, e aí ele segue o seu caminho. Quem ficou em Jerusalém? Pedro, Tiago, liderando a igreja de Jerusalém. E aí você vai ver que outros foram chamados, e o próprio texto fala sobre isso. Então, nós temos líderes de adulto, nós temos professores de criança, nós temos conselheiros de criança, e quando a pessoa está no lugar certo, a tendência natural de Deus é que as coisas venham fluir. A visão do líder. Qual deva ser a visão daquela pessoa que está à frente de algum cargo, que está executando alguma tarefa, que lidera a si mesmo, que lidera a sua casa, que lidera a sua família? Qual deve ser? A visão é tudo para um líder. E completamente indispensável, pois ela o conduz. Ela descreve o alvo, lança e ateia o fogo que há dentro do seu coração, empurrando-o para a frente. É também a substância inflamável para os que o seguem. Então, quando você se depara com um líder que tem visão, que sabe onde quer chegar, que tem foco, que tem objetivo, que tem claramente definido o que quer fazer, ele acaba incendiando os seus liderados, e as pessoas compram dele esse caminho.
Moisés coloca a mão no seu peito, sai, né, ali leprosa, coloca de novo, não, joga a vara, transforma, e aí ele dá uma demonstração de que Deus está com ele, e aí ele segue, o povo vai atrás, e muitos outros de outros povos foram atrás junto, porque viram que ele tinha visão, viram que ele sabia para onde estava indo, e que ele tinha um objetivo. Então, queridos, nós precisamos na nossa liderança, no cargo que exercemos, ter este alvo, ter o objetivo, saber para onde estamos indo. Eu sou professor de adolescentes. Onde você quer levar os adolescentes? O que Deus tem colocado no seu coração? O que Deus tem incendiado no seu coração? Qual é o seu alvo? Qual é a sua visão para isso? E aí colocar fogo ali, no que você está fazendo, naquilo que você está executando. E a visão supre a necessidade dos outros. A visão tem um longo alcance, excede aquilo que o indivíduo é capaz de realizar. Se tiver verdadeiro valor, não apenas inclui outros, mas também atribui-lhes valor. Olha, quando você tem visão, quando você está à frente de alguma coisa, de alguma liderança, e você prospecta o futuro, você está bem aquém do lugar que você está. Você está aqui, mas olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Hoje você é chamado para fazer uma entrevista, as pessoas querem saber qual o seu pensamento para daqui a 5, 10 anos. E se a gente fosse te perguntar hoje, qual a sua visão para essa igreja, líder de adulto, líder de jovens, qual a sua visão para essa igreja daqui a 5 anos? Onde você acha que estaremos? Como estaremos? Qual a quantidade de membros? Quais quantidades de ministérios? Será ministério agora com homens, com mulheres? Será escola dominical no domingo? Será escola dominical também na segunda? Será escola dominical itinerante na casa das pessoas? Compraremos um terreno e construiremos uma igreja das crianças. A quantidade de membros aumentou tanto que a gente vai ter agora 3 cultos, de manhã, de tarde, de noite. São essas prospecções. Quando o líder ele tem essa visão, ele não está estagnado no lugar, ele está prospectando e olhando. Quando Deus chama Moisés, o que Deus fala? A terra que eu te prometi é assim, é assim, é assim, para aguçar a visão de Moisés. Então Moisés já estava caminhando, olhando para a terra prometida. Olha aqui, ó. Quando o líder ele tem ali o foco, quando o líder ele sabe onde ele quer chegar. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Foi Ágabo. Ágabo chamou Paulo: olha, não vai para Jerusalém. Mas Paulo ele tinha uma visão, ele sabia que, olha, interiormente, ele sabia que ele não ia morrer em Jerusalém. Porque Deus havia dito que ele ainda ia em Roma aos líderes, ao imperador. Então, ele, olha, quem eu vou acreditar? Em Deus, em Jesus ou em Ágabo? Ágabo, você pode até estar falando o correto e eu estou disposto. Eu vou descer porque o Senhor me disse para descer. Então, ele tinha um foco, ele tinha uma determinação, ele tinha uma consciência do chamado, do ministério, do que ele queria, de onde ele queria chegar, muito fito. Paulo ele era nessa parte extraordinário. Então a gente precisa dar uma olhada nisso para a gente ter essas certezas, porque irmãos, às vezes nós falamos de chegar, de alcançar, e às vezes nós mesmos estamos declinando naquilo que falamos. Falamos que Jesus salva, cura, mas quando nós falamos em alcançar, em chegar, a fé estremece. Não, às vezes a gente desacredita naquilo que Deus falou nas nossas ações. Falamos, aí lemos, vós servos, sujeitai os vossos senhores, os vossos líderes, mas a gente não sujeita, então a gente não acredita no que está escrito. Quando eu não sujeito ao meu pastor, ao meu líder, não desdenho, quando eu não obedeço o meu líder, eu estou desacreditando naquilo que ele fala. E se aquilo que ele fala é de Deus, eu estou fora de credibilidade com Deus e também com as Escrituras. Aí eu falo, eu oro, mas não acredito no que eu falo e no que eu oro, porque quando alguém fala daquilo que eu estou falando,
não é uma verdade. Ok? Então, vamos seguir. O ouvido do líder. Olha, como eu disse para vocês, essa palestra ela foi editada para o contexto, para o nosso contexto, foi editada para o contexto lá de Belford Roxo, dos pastores, dos líderes. Então, a gente editou e acrescentou, incluiu, colocou alguns textos a mais para a nossa realidade. Essa tem sido uma das maiores dificuldades de líderes. Falo cristão, também falo secular e falo também de nós como seres humanos, de pessoas. A maior dificuldade é isso. Às vezes eu estava lá na Presbítero Alexandre, na Latam, uma correria, cobrança, aquela questão daqui, corre dali, e às vezes um rapaz, uma senhora, uma moça, chegava com um problema familiar, com uma dificuldade, só que as pessoas não tinham tempo para dar um pouquinho o ouvido àquela pessoa que está passando lá uma dificuldade. Às vezes o funcionário chegava, o colaborador chegava com problemas, com um filho internado, aí ele ficava ali e ninguém chamava ele 5 minutinhos para, vem cá, como é que está seu filho? Deixa eu te ouvir. Aí a pessoa contava a história. Então as pessoas não faziam isso. E aqueles que fazem isso sobressaem. Então, ouvido do líder, concentre-se em ouvir. Quando nós sentamos na EBD com a liderança, eu quero só ouvi-los. Só ouvi-los. Aí eles falam, aí outro fala, o outro fala. Qual a sua sugestão? O que você acha? Está legal? Dê sua opinião. E às vezes, a opinião... e olha, acontece isso na EBD. Nós fazemos reuniões. Às vezes, existem pessoas que discordam da minha posição. E dizem isso. Olha, eu discordo disso. Não acho legal, não. Poxa, então tá bom, vamos ver como que a gente faz. Olha, mas calma aí, vamos rever. E às vezes a minha escolha não é a do outro, a escolha do outro não é a minha, mas nós temos que ouvir, estar preparado para ouvir. De onde vem a visão? Para encontrar a visão, que é indispensável ao líder, você tem que ser um bom ouvinte. Olha, Jesus chamou os discípulos e perguntou, quem dizem que eu sou? Ele queria ter uma ideia do que as pessoas estão falando. Quem dizem que eu sou? Olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é isso, outros dizem... Bom, então o pessoal acho que não está ainda inteirado de quem eu sou. Eles vão precisar saber realmente quem eu sou. E aí Pedro, que fala ali, depois, Pedro vai e fala, Pedro, que bom, o Espírito Santo te revelou. Mas ele queria ouvir as pessoas, para ter uma ideia de quem as pessoas estavam olhando, vendo ele. Então, às vezes, o líder precisa saber... ter um filtro para saber se está indo bem, se a liderança dele está indo bem, ouvir as pessoas, ouvir outras pessoas. Então, ouvir, o que o Carnegie fala? Ouvir é a habilidade mais importante que um líder pode dominar. É a base de tantas outras habilidades e características que compõem o líder. No entanto, é uma habilidade difícil de dominar, pois exige que estejamos presentes, atentos, engajados, abertos e flexíveis. Pode anotar isso aí, para o líder. Estejamos presentes, atentos, engajados, abertos e flexíveis. Talvez a decisão não vai ser sua. Talvez a ideia não vai ser a sua. Talvez alguém tenha uma ideia melhor lá no grupo, ou junto com o pessoal, que não é a sua. Isso não vai desmerecer, não vai fazer você menos ou mais líder. Isso vai dignificar a sua liderança. Então, você precisa estar presente, atento, engajado, aberto e flexível. Agora, outro ponto de extrema importância. A comunicação do líder. Queridos, essa é uma das principais falhas que cometemos. Liderança comunicacional, a comunicação de um líder. Eu acabei enchendo bem aí, não sei se vocês estão conseguindo, mas eu vou ler, porque esse texto ele precisaria estar ali, por isso que eu coloquei bastante ali o texto. Não existe liderança sem comunicação, afirma o Peter Drucker.
afirma que 70% de todos os problemas administrativos resultam da ineficiência da comunicação. Eu deixei essa palavra administrativa, porque, irmãos, às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, vem cá, questões administrativas. Sim, abrimos a conta corrente da igreja esses dias e foi administrativo. Estamos fazendo uma obra, tem que fazer pagamentos, compras, administrativo. Tem caixa em todos os departamentos, não tem? São questões administrativas. Porque às vezes a gente quer falar assim, não, a igreja não precisa, a igreja não é empresa, a igreja ela não tem que cuidar dessas coisas. Não, temos que fazer reuniões administrativas. Porque são as reuniões administrativas que nós vemos os problemas. Não é isso, Jorge? Às vezes é um problema administrativo que a gente tem que resolver aqui na compra de um equipamento, na melhora. São questões administrativas. Reuniões da junta diaconal são questões administrativas onde se discute para onde vai as verbas da igreja, aonde vai ser aplicado, como vai ser aplicado. Questões administrativas tratam de manutenção, de limpeza, de abertura da igreja. A gente vai crescendo, vai tendo mais eventos, vai tendo mais trabalhos, questões administrativas vão surgir. Quando vão surgir? Agora, quando a gente fala de comunicação, é um exemplo. Vamos dar um exemplo. Que a gente criou aqui um culto, domingo, 6 da manhã. Aí, irmãos, culto domingo, 6 horas da manhã. Aí vem todo mundo para cá. Mas não abriram a igreja. Porque a gente falhou na comunicação. Quem abre? É onde a gente falou do PDCA. Planejar, realizar, checar, refazer, agir. Então, às vezes a gente quer fazer, mas a gente não se prepara antes, ou não dita um prazo para fazer. Então, às vezes acontecem esses imprevistos, porque a gente não trabalhou a comunicação. Então, ele diz, não existe liderança sem comunicação. Peter Drucker afirma que 70% de todos os problemas administrativos ou problemas que ocorrem na liderança resultam da ineficácia da comunicação. E muitos desses problemas se devem aos líderes que possuem uma comunicação ineficaz, pois no processo da comunicação sabemos que o resultado obtido é de responsabilidade exclusiva daquele que emite uma mensagem. Então, se você é um líder, e se você tem uma agenda, se você é um líder, você está à frente de alguma coisa, você está à frente, você é professor, então você se comunica. Um exemplo, você é professor, vai dar aula 6 em vez das 5, domingo agora, que vem. Se você não falar, os alunos vão estudar 5. Então, a gente falha na comunicação. E aqui embaixo, a arte imita a vida, e saber comunicar é um dos requisitos principais para uma liderança efetiva e que gere resultados positivos em uma organização. Sem a comunicação, não gera resultado. E aí a gente acaba criando também confusão, porque outras pessoas ficam perdidas sem saber como fazer. Quando você coloca lá a comunicação bem feita, as pessoas sabem o que vai ter e o que não vai ter. Liderança comunicacional é a capacidade que um líder possui para organizar suas ideias e desenvolver uma mensagem eficaz que inspire nas pessoas o comprometimento desejado para alcançar um resultado superior. Depende também da comunicação. Irmão, amanhã eu estou lá na igreja na oração. Poxa, minha comunicação não foi muito boa. Irmãos, amanhã às 8 horas da manhã estaremos juntos em oração. Vai ser uma bênção. Venha. Melhorei a comunicação. Outra coisa que é muito comum a gente errar, porque quem lê, interpreta. Quem escreve está com uma intenção, mas ele não escreveu a intenção, e quem leu interpretou de outra forma. Então, sempre precisa perguntar, foi isso mesmo que você quis dizer? Mande um áudio. Foi isso mesmo que eu entendi assim, porque a falha, ela está de uma ponta para outra. Às vezes eu falo uma coisa, aqui, acabei de falar com o presbítero Alexandre, aí ele chega, presbítero, você falou que amanhã não vai ter culto. Não, presbítero, tem culto. Ah, tá, mas você falou. Então, eu falhei na comunicação. É uma falha que ocorre na comunicação. Então, você precisa se comunicar bem para que a sua liderança seja relevante e eficaz.
Um líder comunicacional nunca diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, pois ele inspira seus liderados pelo exemplo pessoal. É um desafio que nós temos de ser os primeiros a chegar, ser os primeiros a agir, a executar, estar na linha de frente. Jesus sempre esteve na linha de frente, sempre esteve presente. Então, é importante isso. É importante. Então, a comunicação precisa ser trabalhada. Inteligência emocional. Esse também é um fator muito importante. Porque quando você assume alguma coisa na igreja, quando você tem muitas demandas, o seu emocional, ele acaba um pouco aflorado. Você acaba tendo que exercer mais essa inteligência emocional. O que é? É a capacidade de lidar com outras pessoas. Você lidera 50. Quem são essas pessoas? Você vai ter pessoas de vários tipos, várias personalidades, de várias casas, com vários pensamentos. Então, você precisa ter essa capacidade de lidar com outras pessoas através delas implementar e realizar determinados objetivos. Um exemplo, vamos dizer que eu sou um professor de EBD e meus alunos têm mais facilidade em aprender com visual. Eu percebi isso. Eu vou trabalhar mais com o visual para que eles possam serem alcançados. Então, interpessoal. Inteligência emocional, mas interpessoal. Minha para com o outro. Então, você precisa ter essa capacidade de lidar com outras pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. Eu fiz a pós-graduação em gestão de pessoas, trabalhei por longos anos liderando pessoas lá na empresa. E não é fácil. Você recebe, e principalmente quando essa liderança também, ela não tem Jesus, você tem essa dificuldade. Mas trabalhar com pessoas, liderar, por isso que muitos não querem assumir cargos de liderança em empresas, porque o desafio é muito grande, ou na igreja, porque o desafio é grande, mas tem seus benefícios tantos, porque Deus, Ele nos abençoa muito. Tem um texto bíblico que fala: Senhor, deixamos casas, irmãos, parentes, para seguir o Senhor. Ele falou: olha, fique tranquilo, você vai receber 100 vezes mais nesta vida e a vida eterna no porvir. Então, se você assume um cargo de liderança, fique atento a isso, porque Deus, Ele vai te honrar. A verdadeira liderança é ser a pessoa que os outros seguirão com prazer e confiança. Então, a gente precisa analisar esse ponto. John Maxwell, eu tenho esse livro em casa, se você precisar eu empresto, ele fala isso. E intrapessoal, agora somos nós, é a pessoa avaliando si mesmo, a capacidade de reconhecer e lidar com seus sentimentos enquanto eles estão ocorrendo. Imagina, alguém chega e fala: você não presta como líder, você não serve, você está ali no calor. Você vai ter que saber reconhecer e lidar com seus sentimentos enquanto eles estão ocorrendo. Você está numa pressão de um evento que está ocorrendo, ou você está na classe dando uma aula, alguém faz uma pergunta para te alfinetar, ou você está correndo e as coisas não estão dando. Você tem que lidar com as suas emoções, você tem que lidar com os seus sentimentos enquanto eles estão ocorrendo. É a capacidade de se reconhecer quem você é, saber o que você tem de bom e o que precisa ser trabalhado. O que eu preciso melhorar como presbítero? O que eu preciso melhorar como líder de jovens? O que eu preciso melhorar como líder? Então, essa é a intrapessoal. Ministérios funcionais. Olha, às vezes esse também é um fator muito importante que a gente precisa ter. Às vezes, a gente faz muita coisa, gasta muita energia, corre muito e não alcança os objetivos ou não chega no lugar que quer. Às vezes eu tinha muito isso, né, presbítero? Assumia muitos cargos, na regional também acontece muito isso, a pessoa assumindo vários, você vê pessoas assumindo muitos cargos, muitas funções, querendo fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Então, ministérios funcionais. Talvez você tenha um cargo, mas ativo, igual entrega. Você vai alcançar o seu objetivo. Você tem um cargo, uma função, mas você é ativo naquela função, a consequência é que você vai entregar. Então,
e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 moedas, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. Esse texto é bem conhecido, né? Daquele senhor que deu aos seus e viajou, e quando retornou, devolveu 10, outro devolveu 6, aquele que tinha pego 1, enterrou. Ele não foi ativo, ele recebeu o talento, não produziu nada e devolveu. O Senhor, eu sabia que o Senhor era duro e colhe onde não plantou. Se você soubesse, tinha colocado pelo menos no banco, para gerar um juro. Então, acontece muito isso. Ministérios funcionais é aquele que você recebeu, que você tem, aquele cargo que você tem, mas que ele gera um resultado, chega no objetivo. E muito bem empregado, bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Às vezes a gente quer chegar a um patamar maior, mas calma, vamos sendo ativos naquilo que está com a gente, que aí outros cargos maiores virão, outras funções melhores virão. Então, dá para alcançar, dá para ser funcional naquilo que você está fazendo. Funcional é de alcançar aquilo que você quer dentro daquilo que você faz. É ser funcional. Funcionar a sua liderança ser funcional no objetivo alcançado, nas pessoas alcançadas. Não é? Um exemplo, quantos jovens você tem na sua liderança? 30, todos eles são alcançados? Você fala com eles todas as vezes? Você manda mensagem, você consegue reuni-los, consegue falar com eles? Né? Quantos alunos nós temos na EBD? Conseguimos falar com todos eles? Conseguimos alcançar todos eles? As nossas ações aqui nas classes, os professores, conseguimos alcançar todos eles? É um ponto que a gente precisa fazer uma reflexão diante disso. Os valores. O líder também tem valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Os nossos valores, eles estão entrelaçados aos valores cristãos, valores da Bíblia, porque nós temos ela como regra de fé e prática. Só que esses valores, eles ocorrem no meu trabalho de líder, no meu ministério, esses valores ocorrem. O texto diz, pessoal, ame aos outros como você ama a você mesmo. Se eu não cuido de mim, eu vou cuidar do outro? Se eu não... imagina um exemplo. Jorge, você tem que se alimentar bem, rapaz. Poxa, você não se alimenta bem, você come qualquer coisa, gordura, sal, enfim. Aí é um exemplo simples, né, que eu estou dando. Então, amar aos outros como você ama a você mesmo. E aí, pessoas, tome conta das minhas ovelhas. Você está liderando alguém que não é seu. Você está cuidando de um ministério que foi lhe emprestado, foi lhe cedido, foi lhe confiado. Você está cuidando dos adolescentes da Igreja Wesleyana de Jardim Gramacho, que são de Deus. Você está ministrando louvor para uma igreja, para as pessoas que são de Deus e que estão sentadas aí. Então, você está servindo, e bens. E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Geralmente o líder, ele está cuidando daquilo que não é dele. Um exemplo, às vezes a gente tem esse hábito, né? A gente cuida muito das coisas que são nossas lá no nosso lar, mas quando a gente chega e vê, um exemplo, uma televisão, que está aqui, é um bem da igreja, às vezes você tem na sua liderança algum bem, é uma revista, é uma mesa, enfim, alguma coisa que foi concedido, que é de Deus, que está aqui, ar-condicionados, enfim. Nós precisamos cuidar disso, desse patrimônio, porque, olha, se não forem honestos com o que é dos outros, com que lhes darás o que é de vocês? Então, quando você também cuida de pessoas, você está cuidando das pessoas que são de Deus. E eu fui fazer uma viagem a São Paulo, fazer um curso, e eu, assentado no avião, ali na poltrona, olhando para frente, aí, estava ali, bem atento a tudo, aí eles passam uma mensagem institucional de segurança. E aí, quando eu olhei naquela mensagem, poxa, divina essa mensagem. Veja.
Som, Filipão. Volta o vídeo, por favor. Ele vai colocar o som ali, vai voltar o vídeo. Então, quando eu estava sentado ali pensativo, o avião estava sendo preparado, eles fazem aquela mensagem de segurança, e aí, quando chegou nesse ponto, Deus falou no meu coração. E aí eu uso esse vídeo para falar, todas as palestras que eu dou, eu uso esse vídeo como um grande exemplo. E principalmente nas de liderança. Ele vai abrir o som ali para a gente poder ouvir. Essa palestra está sendo gravada, como eu já disse, e ela vai ser disponibilizada no YouTube da nossa igreja, e aí a gente compartilha com todos, alguns pediram para gravar, porque estão trabalhando e tudo. Então, está sendo gravada, e depois também o slide eu vou mandar para o Evanildo, também para ele editar na palestra, vai ser colocada no YouTube, e eu posso também disponibilizar para qualquer um dos irmãos. Vamos lá. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Ela falou o quê? Coloque a máscara primeiro no outro? Não, você. Coloque primeiro a máscara em você para depois ajudar o outro. Então, é importante essa mensagem. Então, quando fala na liderança, eu vou voltar aqui, calma aí. Aqui, ó. Quando fala de valores, é esse o texto. Ame aos outros como você ama você mesmo. Cuide de você, líder, para cuidar dos outros. Aí, perseverar nas prioridades. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Olha, depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Então, ele não foi junto. Ele foi depois. Vocês sabem onde Jesus estava? Onde ele foi? Ele estava orando. Ele foi primeiro orar, para depois ele ir ao local que todos estavam na festa. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus orou antes, orou depois. Foi para a festa, todo mundo foi para casa depois da festa. Para onde Jesus foi? Orar. Prioridades. O que a gente precisa entender é quais são as prioridades. Às vezes você está liderando os pré-adolescentes, às vezes você está liderando um grupo, você está na escola. Quais são as prioridades? O líder precisa ter prioridades. Então, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Qual era a prioridade de Maria ali? Atender Jesus, porque ele ia estar ali por pouco tempo. Ele estaria ali por pouco tempo. Então, nós como líderes, nós na igreja, precisamos entender quais são as prioridades e trabalhar essas prioridades. O líder precisa saber quais as prioridades. Olha, 2021 está aí. Quais são as minhas prioridades como líder? E aí, Jesus tinha, depois da festa, muitos podiam estar cansados, a festa foi longa, vou para casa, vou descansar. Jesus foi orar. Ele entendia que a oração para ele era uma prioridade. Ok? Empoderamento e autonomia. Outro ponto importante que hoje a gente tem trabalhado muito em nossa igreja. Empoderamento. Isso, na escola dominical, esse ano, nos surpreendemos. Porque, como eu falei para vocês pouco atrás, a gente precisa desenvolver pessoas para ocuparem os lugares, para ocuparem os cargos. Nós precisamos desenvolver pessoas para estarem à frente de funções
e não você ocupar todas as funções, ou não eu ou você como líder ficar à frente sempre de tudo. Precisamos então delegar. Quando nós fizemos aqui o treinamento para professores de crianças e para a igreja da criança, hoje o Fábio pode chegar e realizar uma escala. A gente tem mais de 24 pessoas treinadas, ele pode chegar, Gediel, você tem como me ajudar no domingo que vem lá embaixo? Opa, claro, vou te colocar aqui na escala, porque ele foi treinado, está preparado para estar lá. Então, hoje a gente não é uma só pessoa que vai se desgastar lá embaixo, a gente tem várias pessoas. Então, Jetro, ele fala isso para Moisés, estar a desgastar-te, e até mesmo o povo não irá aguentar isso sempre. Moisés queria atender o povo o dia inteiro, no sol, o povo fazia fila e ele ficava ali atendendo o povo naquele sol. Aí quando Jetro de fora olhou, qual foi a falha de Moisés? Na comunicação, na introspecção, em fazer um filtro, saber como que ele estava, se estava dando certo, em ouvir as pessoas. Então, quando Jetro chega e vê aquilo, Moisés, você vai matar esse povo e vai morrer junto, porque o que você está fazendo está errado. Levante líderes de 100, de 50, de 10, de 5. É o que a gente precisa fazer, irmãos. É ter pessoas engajadas, fazer discípulos, fazer líderes e encaixá-los nos cargos. O Gediel já trabalhar esse ano um líder de adulto, caso ele não seja eleito, aquela pessoa está preparada. Pastor, tem 2 pessoas aqui preparadas, pode colocar para concorrer. A gente trabalhar isso. Então, Jesus empoderou os discípulos, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai e façam discípulos, e que esses discípulos façam novos discípulos. Os discípulos não iam conseguir sozinhos, nós não vamos conseguir sozinhos, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, e que seus inimigos não poderão resistir nem negar. Deus, ele vai dar sabedoria, ele vai dar condição. Não, se eu não estiver aqui, não acontece. Se eu não fizer, não vai acontecer nada. Não, se eu não estiver... Não, irmãos, temos que começar a pensar nisso. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar as cobras e escorpiões e para sofrer, para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Então, quando nós fazemos discípulos, os discípulos você faz discípulos, esses discípulos, eles vão fazer mais discípulos de Jesus. Mais discípulos de Jesus. Então, precisamos trabalhar isso. Bom, cultura de qualidade. Eu estava em casa uma terça-feira multiplicando a terça do mover de Deus. Tinha alguém aqui dando testemunho e eu multiplicando a live, né? Multiplicando, tinha mais ou menos umas 20 pessoas assistindo e outras assistiriam mais à frente. Um testemunho lindo aqui, uma mensagem poderosa, louvor e travava. E eu estava agitado, travando a live, Aí eu mandava mensagem de WhatsApp para o pessoal, é o computador não está conseguindo, o computador não está, e as pessoas, a gente tinha pessoas capazes, pregando, dando testemunho, instrumentista numa terça-feira aqui, trouxemos pessoas de fora para dar testemunho, tivemos todo o amparato aqui, mas a nossa qualidade não estava atendendo, nós não estávamos alcançando, não tínhamos qualidade. Ou o professor que não estuda durante a semana para dar aula no domingo, falta-lhe qualidade, vai faltar qualidade na hora de alcançar seus objetivos. Então, quando fala de qualidade, olha, ouro, incenso e mirra. Nem todos os apóstolos ou profetas, nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem todos têm o de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, esforcem para ter os melhores dons. Pessoas certas, nos lugares certos. Quando a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, e o líder vai escolher liderados, quando você tem as pessoas certas nos lugares certos, resultado certo. Vamos alcançar nossos objetivos. Eu poderia sentar lá atrás e começar a mexer lá no som. Ia ser bom? Vocês acham que o som aqui em cima no domingo à noite seria bom? O que você acha, Jorge?
Não, porque eu estaria no lugar errado. Então, quando a gente tem pessoas, quando nós temos pessoas, e essas pessoas têm seus dons e seus talentos, nós precisamos descobrir, inserir no lugar certo, para que elas possam ter qualidade na execução. Então, a gente está falando de cultura de qualidade. O que vocês fazem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não pessoas. Olha aí, o próprio Paulo já fala da cultura de qualidade. Olha, vocês líderes aí da igreja de Colossos, aos colossenses, o que vocês estão fazendo aí? Servindo à mesa, mexendo no som, gravando, ensinando. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? O que você está fazendo na liderança de adulto, no evangelismo, no jovem? Olha, o que vocês estão fazendo, faça de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não pessoas. É fazer para o George como se eu estivesse servindo a Deus, e é de fato, e não a Ele, propriamente. Estou fazendo para Ele, mas para o Senhor. Então, às vezes, isso não ocorre conosco, liderança. Então, e aí eu coloquei aqui, para alcançar essa qualidade, essa cultura, líderes engajados. Se não tiver engajado, a gente vai colocar aqui uma meta, a gente vai colocar uma campanha, a gente vai tentar fazer algo, a gente vai tentar desenvolver. Aí, um exemplo, o pastor coloca um objetivo para a gente alcançar, só que eu não estou engajado, então não chega, não alcança. Se o líder não se engajar, um exemplo, a gente tem ali o conselho da igreja, se o conselho não abraçar o tema para esse ano, as boas notícias, se o conselho não engajar, o tema da escola dominical, fazer discípulos, se os professores não engajar, não estiverem engajados naquilo que a liderança da EBD está dizendo, se não multiplicarem, nós não vamos ter qualidade naquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar, se a gente não estiver alinhado. Então, engajado, consciente, consciente do que vai se fazer, o que está se fazendo, para quem por quê, qual o objetivo. E horizontalidade. O que é isso? Para todos. Todos precisam estar cientes. Quando o pastor, ele define o tema de 2021, os líderes recebem na horizontal, depois os líderes passam para os liderados na horizontal e os objetivos são alcançados. Acompanhamento. A gente está fazendo, mas está acompanhando, para ver se está sendo feito, bem feito. Não, os meninos estão lá atrás, mas tem que ter um líder, alguém que está acompanhando e olhando. Opa, isso aqui você pode melhorar, dá uma acertada aqui. Aí o Jorge vem, vamos melhorar isso aqui. Olha, eu estive recentemente, foi domingo passado, na igreja da criança. E aí a pessoa está lá sofrendo com a televisão, por causa do Wi-Fi da nossa igreja. Aí colocamos lá no grupo, pessoal, como é que a gente pode melhorar isso? O Kaique levantou a mão, olha, eu tenho um passador de Wi-Fi. É isso? Passador de Wi-Fi. Aí e aí, a gente pode resolver? Pode. Ele desceu, colocou o passador de Wi-Fi, está lá embaixo, ali no salão. Agora, acabou o problema de internet lá embaixo na igreja da criança. Bom, o que a gente fez? Cultura de qualidade. Porque senão o Fábio ia sofrer lá para colocar uma música, alguma coisa para as crianças. Agora acabou esse problema. Então, isso é cultura da qualidade. A gente usou o quê? Acompanhamento. Vamos lá acompanhar, vamos ver como é que está funcionando. Às vezes a gente pode melhorar em algum ponto. Incentivo. Parabéns, Kaique. Sua ação vai mudar a história lá da igreja da criança e ajudou o tio Fábio muito. Não é isso, Fábio? Parabéns, é isso. Engajado. Tá consciente. Horizontal chegou até ele. E acompanhamento, incentivo. E amadurecimento. E aí o amadurecimento chega a cultura. A gente vai ter a cultura de qualidade, de dar o melhor, de oferecer o melhor. O que a gente for fazer, seja no templo, no evangelismo, na minha liderança, sempre vai ter essa cultura do melhor. Líderes intencionais. Esse aqui é um fator muito importante, que você precisa anotar isso. Acompanhar isso. Gente, esse aqui, para o líder em si, é fantástico. Perceba isso. Pessoas intencionais escolhem suas ações para atingir os seus objetivos. Pessoas intencionais escolhem suas ações para atingir os seus objetivos.
Há quanto tempo, presbítero Alexandre e Joaquim Francisco, a gente deu palestra naquelas salinhas ali atrás, lembra aquelas salinhas que era das crianças? Lembra, presbítero, do lado do banheiro ali? A gente não dava palestra ali, a Mônica participou, os adultos. O que a gente dizia? O que a gente falava na palestra lá atrás? A gente foi intencional. A gente falou alguma coisa para os irmãos para que no futuro viesse a ocorrer. Então, a gente fala de alguma coisa para o futuro. O líder intencional, ele já vai falando daquilo que vai acontecer. Não é? E aí, quando ocorrer, você tem menos desgaste. Olha, vocês vão para uma terra que emana leite e mel, vocês vão, então ele está preparando, então ele está dando ânimo. Jesus amava muito Marta e Maria, a sua irmã, e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Por que Jesus fez isso? Ele foi intencional. Pô, ele está vivo ainda? Calma aí, vamos deixar ele morrer. Aí ele está doente, né? Então ele não morreu ainda não. Vamos esperar mais 2 dias. 2 dias depois ele chega lá. Qual era a intenção de Jesus? Falar para aqueles que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Quando ele chega lá, poxa Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos lá, onde ele está? Não é isso? Então ele foi intencional, ele esperou mais 2 dias para depois ir. Ele poderia, de onde ele estivesse, Lázaro, ser curado. Mas não, a intenção dele era ir lá e falar algo. Então o líder intencional, ele fala antes. Às vezes vocês vão perceber que a gente fala alguma coisa aqui antes de ocorrer. A gente já não falava de cursos, a gente já não falava de outras coisas aqui, de outras mudanças, de outras transformações. Intencionalidade. O líder precisa ser intencional. Pessoas que vivem intencionalmente planejam seu calendário. Pessoas que vivem intencionalmente planejam seu calendário, suas ações, seus relacionamentos e o seu estilo de vida. Bom, daqui a 1 ano eu quero estar com 30 quilos. É imediato? Não, eu começo a planejar meu calendário, começo a planejar meu estilo de alimentação, começo a planejar meu estilo de vida, começo a mudar, começo a melhorar. Isso vale para a liderança. O Fábio pode falar assim, o Fábio e a Agatha pode falar, olha, vocês vão ser grandes líderes no futuro. E ele começa a falar intencionalmente, vocês vão ser abençoadores, ele começa a falar intencionalmente, começa a preparar. Vocês vão ser, em vez de 37, 40, vocês vão ser 80, começa a intencionar. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, por meio dele, agradeçam a Deus e Pai. Passa aí, Felipe. Aí, foi. Planejamento intencional. O Filho do Homem terá que sofrer muito. Intencional. Ele já está falando do futuro. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto e no 3º dia será ressuscitado. Intencionou. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Ele está preparando os discípulos para algo que vai acontecer. Ele já está preparando as pessoas, já está de forma intencional dizendo o que vai ser feito para que quando acontecer o impacto seja menor. E em seguida ele lhes mostrou nas suas mãos o seu lado. E ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre-se que quando estava na Galileia, ele disse a vocês, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Vocês lembram que eu falei para vocês? Foi o que Jesus disse, está acontecendo. Então, o líder intencional, ele faz essa prospecção. O líder, ele forma sucessores. Nós já falamos, um líder é grande não pelo poder que tem, mas por sua habilidade de capacitar outros. Sucesso sem sucessor é um fracasso. Sucesso sem um sucessor é um fracasso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Quem ele está falando? Timóteo, sucessor de quem? De Paulo. A responsabilidade de um líder é desenvolver outros para realizar o trabalho. Caminhe devagar pela multidão. O líder não sai correndo na frente e deixa os outros para trás. Desenvolve os principais líderes. Quem são as pessoas que estão se destacando dentro da sua liderança? E comunica, alinha e se relaciona. O líder comunica, alinha e se relaciona.
O líder forma sucessores, Moisés, Josué, Paulo, Timóteo. Quem é o seu sucessor? E o seu? Quem é? O legado que você construiu, você deixou para quem? O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Nun, moço que era auxiliar de Moisés, ficava onde? Na tenda. Quem é o seu sucessor? Quem é que vai seguir o seu legado? Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Olha aí. Já é Paulo falando com seu sucessor. Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, queridos, temos que fazer sucessor. A relevância da liderança eficaz é o tema dessa palestra. No final da história, sua capacidade de liderar não será julgada pelo que realizou pessoalmente, nem mesmo pelo feito de sua equipe durante o seu mandato. Isso eu falei, esse texto eu deixei muito claro para os pastores de Belford Roxo, principalmente pela itinerância. Os pastores, os líderes lá, os superintendentes. No final da história, sua capacidade de liderar não será julgada pelo que realizou pessoalmente, nem mesmo pelo feito de sua equipe durante o seu mandato. Você será avaliado pelo bom desempenho do seu pessoal e de sua organização depois de sua saída. Quando você sair da EBD, o que você deixou, Josivan? Quando você sair do líder de adultos, o que você deixou? Quando você sair da liderança do Ministério de Louvor, o que você deixou? O valor permanente será medido pela sucessão. Escreva a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Eu volto a repetir. Ele deixou um legado e Timóteo seguiu. Vamos lá ver mais umzinho? Seu nome será lembrado? Som, Felipe. Se puder voltar, Felipe, e aumentar mais um pouquinho. Volta e aumenta mais um pouquinho. Fique bem atento, tá, querido? Fique bem atento a esse texto para você assimilar. Seu nome será lembrado? Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Boagrius! Aquiles! Boagrius faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei um menino atrás dele. As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria escudo, não é? O Tessálico que vai lutar com o Senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso seu nome nunca será lembrado.
alguém? Tem mais alguém? Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles. Vou me lembrar do nome. Ele aceitou o desafio. E aí o que disse ali o líder? O seu nome será lembrado. A gente pode aceitar os desafios da liderança, aceitar os desafios que nos chegam e ter o nome lembrado. O garotinho falou, olha, se eu fosse você, eu não iria lutar com esse homem, seu nome não vai ser lembrado. Às vezes a gente recusa desafios na igreja, na liderança, a gente recusa alguns desafios de assumir cargos, ou a gente assume e não se dispõe. Qual a lembrança que vai ter futuro? Então, João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aí eu coloquei ali, o mundo, pessoas. E aí eu sempre uso Peter Drucker nas minhas palestras, porque ele é inteligentíssimo na área, ele é muito bom na economia, porém ele também tem um olhar muito significativo para as pessoas. De repente percebi que Keynes e todos os brilhantes alunos de economia estavam interessados no comportamento das commodities, enquanto eu estava interessado no comportamento das pessoas. O líder precisa estar atento aos seus liderados, às pessoas que estão ali para serem acompanhadas. Então, fechamos, ok? Então, 10h52, nós fechamos. É importante, essa palestra vai estar disponível. Quem quiser o slide, me chama, eu mando o slide para vocês, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais. Eu creio que algumas coisas aqui a gente não tem feito, outras a gente tem feito, mas a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Amém, queridos? Então vamos. Amém. Obrigado. E a gente foi gravado, está sendo gravado, pode até encerrar, né, Filipão?